O sétimo selo, o silêncio mortal. Há um momento na história que nem os profetas ousaram descrever por completo. Apenas o chamaram de o silêncio mortal. Diferente de todos os outros selos, este não começa com som de trombetas ou sinais visíveis. Ele começa com a ausência. Imagine cidades inteiras onde não se ouve mais o canto dos pássaros. Praias onde o mar parece se recolher para um fôlego profundo. E florestas onde até o vento parece preso no ar. Isso não é metáfora. Há registros científicos disso acontecendo agora mesmo. Em 2024, moradores de uma vila no Alasca relataram que, por quase 12 horas, não ouviram nenhum som natural. Nem ondas, nem pássaros, nem insetos. Os sensores de infrassom, usados para monitorar vulcões, mostraram que, durante esse período, a Terra produziu apenas um ruído baixo, constante e quase imperceptível. Um som que, segundo especialistas, se parece com um pulso subterrâneo. O detalhe assustador. Esse mesmo pulso foi registrado 3 vezes em locais distantes: Indonésia, Chile e nas profundezas do Atlântico, sempre antes de grandes abalos sísmicos. Nos manuscritos etíopes há uma frase que arrepia: quando o mundo parar para ouvir o que não pode ser ouvido, então saberão que o último selo está aberto. Mas o silêncio do sétimo selo não é apenas físico. É também informativo. Em regiões afetadas, imagens de satélite foram temporariamente indisponíveis, transmissões foram cortadas e dados sumiram dos arquivos públicos. Coincidência? Ou alguém quer impedir que vejamos o que está vindo? Se os cálculos do mapa dos últimos dias estiverem corretos, o próximo passo será uma quebra global no ciclo natural. O ar ficará pesado, o clima suspenso e algo virá logo depois, algo que mudará a paisagem do planeta. Agora preste atenção. Se você chegou até aqui, significa que ainda está entre aqueles que vigiam. Inscreva-se agora, porque o próximo vídeo pode ser o último aviso antes do maior evento da história humana. Comente de onde você me assiste para sabermos até onde essa mensagem está chegando. E no próximo capítulo eu vou te mostrar o lugar exato onde esse pulso silencioso já está ativo e que, segundo antigos registros, será o primeiro ponto a sentir a virada final. O ponto onde o pulso começou. Existem lugares no planeta que parecem escolhidos para guardar segredos. Um deles fica no meio do oceano, longe de qualquer rota turística, conhecido apenas por pescadores e cientistas que estudam o fundo marinho. Os mapas modernos o chamam de Zona de Subducção de Tonga Kermadec, mas nos registros antigos esse mesmo local aparece com outro nome, a Fenda da Serpente. Nos pergaminhos de Qumran há um trecho intrigante. Do ventre da grande serpente sairá o sopro que não se ouve, mas que abalará a terra como nunca antes. Coincidência ou não, foi exatamente nessa região que os sensores captaram o primeiro pulso silencioso em 2018, semanas antes de uma das maiores erupções submarinas já registradas. O fenômeno foi tão intenso que alterou temporariamente a altura das ondas em continentes distantes. Mas aqui está o detalhe que poucos sabem. Relatórios internos da NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do CETU, indicam que esse mesmo pulso voltou a ser registrado no final de 2024 e permanece ativo até agora. Isso significa que algo gigantesco está se acumulando no fundo do mar. Cientistas independentes alertam que, se essa pressão se liberar de uma só vez, poderá provocar uma onda global. Não apenas um tsunami localizado, mas uma série de deslocamentos que atingiriam oceanos inteiros. E o mais perturbador: as lendas polinésias sobre a Fenda da Serpente descrevem exatamente esse cenário, séculos antes da ciência existir. Elas falam de uma criatura adormecida que, quando se mexe, faz o mar respirar e o mundo parar para ouvir.
Agora eu te pergunto, será que os povos antigos estavam falando de um mito? Ou estavam descrevendo um fenômeno real que eles testemunharam antes de um cataclismo? Se o mapa dos últimos dias estiver certo, essa fenda pode ser o epicentro do que vem. E se ela despertar, o sétimo selo deixará de ser apenas uma profecia e se tornará a nossa nova realidade. Se você quer que eu continue revelando essas informações antes que desapareçam da internet, inscreva-se agora e ative todas as notificações. Comente. Eu vigio para mostrar que você não está dormindo enquanto o mundo muda. No próximo bloco, vou revelar as imagens proibidas dessa região, captadas por satélites, mas nunca exibidas nos canais oficiais. E o que essas imagens mostram pode ser a prova de que o último ciclo já começou. As imagens proibidas. Pouca gente sabe, mas existem satélites que não estão apenas tirando fotos da superfície da Terra. Eles captam calor, vibração, alterações magnéticas e até padrões de movimento nas profundezas do oceano. Esses dados são, na maioria das vezes, públicos, mas nem todos. Em janeiro de 2025, um grupo de pesquisadores independentes divulgou imagens térmicas da região da Fenda da Serpente. Nas primeiras 24 horas, elas pareciam comuns, manchas de calor típicas de atividade vulcânica. Mas quando analisadas em sequência, mostravam algo inquietante. Um círculo perfeito de mais de 100 quilômetros de diâmetro, que surgia e desaparecia em intervalos de horas. O mais perturbador é que logo depois que essas imagens começaram a circular, todos os links originais foram removidos. Quem tentou acessá-los encontrou a mesma mensagem: conteúdo indisponível por solicitação do provedor. Coincidência? Ou alguém não quer que vejamos o que está por vir? Nos textos antigos do livro de Baruque, existe uma frase que arrepia. No ventre do mar, um sinal será dado. Aqueles que o virem e não se prepararem, chorarão tarde demais. Seja lá o que esse círculo representa, uma bolha de gás colossal, um deslocamento tectônico ou algo que a ciência não consegue nomear, ele está ativo agora. E registros recentes mostram que, na mesma semana em que ele apareceu, pescadores de ilhas próximas relataram que o mar ficou parado, como se tivesse prendido a respiração. Para quem acompanha o mapa dos últimos dias, esse padrão é claro. Primeiro o silêncio, depois o deslocamento. E se os cálculos estiverem corretos, o deslocamento que virá não será local, será global. Isso significa que os eventos do sétimo selo podem se desenrolar em questão de meses ou semanas. Por isso, se você está ouvindo esta mensagem, inscreva-se agora, porque cada novo dado que eu trouxer pode ser o último, antes que a informação desapareça. Comente. Eu estou pronto para que eu saiba quem está junto nessa vigília. No próximo bloco, eu vou revelar o que a NASA não comenta sobre a conexão entre esses sinais no mar e os estranhos apagões de energia que já aconteceram em várias partes do mundo. A NASA e os apagões globais. Muita gente pensa na NASA apenas como uma agência espacial, mas o que poucos sabem é que ela também mantém monitoramento constante de atividade solar, radiação cósmica e anomalias magnéticas da Terra. E esses dados têm uma conexão direta com os eventos que estamos vendo no fundo do oceano. Em relatórios internos obtidos por pesquisadores, há menção a um fenômeno chamado anomalia de acoplamento, quando alterações no campo magnético da Terra coincidem com eventos sísmicos e vulcânicos de grande escala. Essa anomalia já foi registrada em 1989, pouco antes de um apagão que deixou milhões no Canadá no escuro. E agora, ela voltou a aparecer, exatamente no início de 2025. O detalhe assustador: a área onde o campo magnético enfraqueceu temporariamente é a mesma que cobre a região da Fenda da Serpente. Coincidência?
Ou estamos vendo as peças do sétimo selo se encaixando? No oráculo sibilino, há uma profecia antiga que diz: quando a luz falhar em lugares distantes e o mar tremer no silêncio, o relógio do Altíssimo não mais aguardará. Em janeiro deste ano, 3 grandes apagões aconteceram em lugares completamente diferentes: Filipinas, sul da Itália e parte da costa do Chile. Nenhum deles foi causado por falha humana evidente. As explicações oficiais falaram em sobrecarga e interferência técnica, mas os registros de monitoramento mostram picos estranhos de radiação cósmica e microtremores no mar, exatamente nas mesmas horas. Se a NASA está ciente dessa ligação, e tudo indica que sim, então parte da verdade está sendo ocultada, e não é a primeira vez. Durante eventos como o de Tonga, em 2022, algumas imagens de satélites simplesmente sumiram das bases públicas por dias, reaparecendo já editadas. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Se existe algo vindo, algo grande o suficiente para afetar a luz, o mar e até o campo magnético da Terra, será que alguém acredita que esconder a informação vai impedir o impacto? Se você quer continuar recebendo essas conexões que ninguém comenta, inscreva-se agora e comente: eu vigio a verdade. Assim sei que você está junto comigo até o fim. No próximo bloco, vamos falar sobre o Dia do Silêncio, uma data marcada nos registros de diversas culturas e que, curiosamente, se alinha com uma janela crítica de 2025. O Dia do Silêncio. Em diferentes cantos do mundo, povos que nunca se encontraram registraram um mesmo aviso. Haveria um dia em que a Terra ficaria em silêncio absoluto. Não seria apenas a ausência de som, mas um instante em que até o coração humano sentiria o peso do vazio. No calendário maia, há uma marca estranha, um ciclo que termina não com um fim de mundo abrupto, mas com um período chamado o respiro do jaguar, descrito como 3 dias em que o sol não mostrará sua força e a terra esperará um sinal. Já os textos sumérios falam de a noite do vento preso, quando os rios pararão, os pássaros não cantarão e os homens sentirão o peso do céu sobre si. No Apocalipse etíope, esse mesmo evento é chamado simplesmente de o silêncio de meio-dia e marcado como a última contagem antes da trombeta final. O que impressiona é que, quando cruzamos esses registros com dados astronômicos e sísmicos atuais, encontramos uma coincidência perturbadora. Há uma janela crítica entre setembro e novembro de 2025 em que 3 fatores se alinham. D1. Um eclipse solar parcial sobre áreas-chave do Pacífico. 2. Atividade sísmica crescente na Fenda da Serpente e no Círculo de Fogo. 3. Um pico previsto na chamada anomalia do Atlântico Sul, onde o campo magnético da Terra enfraquece. Especialistas independentes alertam que, durante períodos como esse, as comunicações globais podem sofrer interrupções e até bússolas podem falhar. Mas, para os textos antigos, esse não é apenas um evento físico, é o cumprimento de um marco no mapa dos últimos dias. E aqui está o ponto que mais me assusta. O dia do silêncio não é o fim, é o gatilho. Depois dele, segundo todas as profecias, o que vem não é calmaria, mas a tempestade final. Se você está acompanhando essa série e entende que isso pode acontecer ainda na nossa geração, inscreva-se agora e ative todas as notificações. Porque no próximo bloco eu vou mostrar o que a ciência descobriu sobre sons inaudíveis que antecedem grandes catástrofes e que já estão sendo captados em 2025. Comente, eu espero no silêncio para mostrar que você está pronto para esse momento. Os sons inaudíveis do fim. Em 1997, a NOAA registrou um som misterioso no fundo do Pacífico. Ele ficou conhecido como The Bloop,
Por décadas, acreditou-se que fosse causado por gelo, se partindo, ou por uma criatura marinha desconhecida. Mas análises mais recentes mostraram que aquele som tinha algo em comum. Ele não vinha de um ponto específico, parecia vir de toda a extensão do oceano como um eco gigantesco. Agora, em 2025, sensores ultrassensíveis têm captado um novo tipo de som, ainda mais baixo e impossível de ser ouvido pelo ouvido humano. Ele não se repete em intervalos regulares, mas surge sempre após o mesmo padrão: silêncio anormal, pequenos tremores e mudanças súbitas na pressão do mar. No livro de Enoque, há uma descrição enigmática. E ouvi o som do abismo como um murmúrio profundo que cresce até a superfície, e então o céu se curvou sobre a terra. Cientistas chamam esse fenômeno de infrassom tectônico e dizem que ele pode ser um precursor de grandes terremotos ou erupções. Mas aqui está o ponto. O último registro desse tipo de som ocorreu em 3 locais diferentes ao mesmo tempo, próximo à Fenda da Serpente, no Círculo de Fogo e no Atlântico Sul, exatamente nas regiões que o Mapa dos Últimos Dias indica como pontos-chave do último ciclo. Mais inquietante ainda, animais marinhos parecem reagir a esse som antes que ele seja registrado oficialmente. Baleias mudam suas rotas, cardumes desaparecem e aves costeiras se afastam quilômetros da costa, como se já soubessem que algo está por vir. Se a ciência e as profecias estiverem falando da mesma coisa, então os sons inaudíveis que ecoam agora podem ser o último aviso antes do gatilho final. Se você chegou até aqui, inscreva-se agora e compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas souberem disso, mais preparados estaremos quando o silêncio virar tempestade. Comente. Eu ouvi o chamado para mostrar que você está atento. No próximo e último bloco desta parte, vou mostrar como o silêncio, o pulso e os sons inaudíveis se encaixam num mesmo padrão. E por que isso pode marcar os últimos meses antes da virada final. O padrão final: silêncio, pulso e sons. Agora que você já conhece o pulso subterrâneo, os apagões, o dia do silêncio e os sons inaudíveis, resta uma pergunta: como tudo isso se conecta? Se analisarmos os registros históricos e atuais, surge um padrão quase matemático. Cada fenômeno precede o próximo em intervalos específicos, como se a Terra estivesse marcando um relógio que ninguém mais entende. O pulso submarino surge. Logo em seguida, o silêncio se instala. Depois, os sons inaudíveis ecoam e então um evento físico ocorre. Terremotos, deslocamentos marinhos, alterações climáticas abruptas. Nos textos do livro de Baruque e no Apocalipse etíope, há uma afirmação inquietante. Quando os sinais se alinham, ninguém mais poderá esconder-se do que vem. E o que é mais perturbador, se os eventos atuais seguirem o mesmo padrão registrado nos últimos ciclos, os próximos meses podem ser decisivos. Não estamos falando de décadas, estamos falando de semanas, talvez poucos meses, antes que o último ciclo do 7º selo seja iniciado por completo. Mas há esperança para aqueles que vigiam e estão atentos. Conhecer o mapa, os sinais e os padrões permite que a humanidade perceba antes que seja tarde demais. E é exatamente isso que eu estou trazendo para você. Não como teoria, mas como alerta baseado em evidências que cruzam ciência, história e profecias antigas. Agora é com você. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam estar atentos. Comente de onde você me assiste. Quero saber até onde essa mensagem está chegando. No próximo vídeo, vamos avançar ainda mais. Vou mostrar o epicentro do último ciclo, os sinais que só poucos percebem e como tudo se conecta para o que vem depois do silêncio mortal.
Se você não perder essa sequência, será um dos poucos a testemunhar a revelação completa do mapa dos últimos dias. Até logo! Espero você no próximo vídeo.